Nós aprendemos algumas lições nesse ano. A primeira delas é que nós somos muito frágeis, nós somos pó. Nossa constituição é muito frágil. Basta um vírus para derrubar a gente, basta um vírus para paralisar a humanidade. E Deus tem nos tratado com muita compaixão, com muita misericórdia. Deus tem nos tratado com muita compaixão, com muita misericórdia, para que a gente possa suportar as provas, as lutas que a gente tem vivido nesse mundo. Depois a gente viu que a gente nasceu para relacionamentos, a gente foi criado para relacionamentos, a gente não sabe viver sozinho. E esse ano mostrou para a gente isso, quanto é precioso o relacionamento, quanto faz falta o outro na vida da gente. A gente não nasceu para ficar sozinho, a gente nasceu para amar pessoas, para amar Deus em primeiro lugar e amar os nossos semelhantes como a nós mesmos. Depois a gente viu que a gente existe para a glória de Deus, é para isso que a gente existe. Lançado desses 3 pilares, que nós somos frágeis, se o Senhor não guardar, não proteger a nossa vida, nós não vivemos um segundo sequer. Que nós nascemos para nos relacionar, em primeiro lugar, com Deus e amá-lo acima de todas as coisas. E que nós existimos para a glória de Deus, que a nossa vida precisa de convergir, todas as nossas decisões, todo o nosso caminhar precisa de convergir para a glória de Deus. Lançado esses 3 pilares, a gente então passou a perceber que não há tempo a ser perdido. A gente não pode perder tempo com coisas que estão fora desse propósito de vida nosso, que é glorificar o Senhor. A gente não pode perder tempo correndo atrás de coisas que não edificam a nossa vida, que não nos abençoam, que não nos fazem bem. A gente não pode perder tempo, porque a gente não tem tempo para perder. Então a gente começou a ver na prática o que é viver para a glória de Deus, o que é cumprir esse propósito de vida. A gente existe para a glória de Deus. Se a gente sair desse propósito de vida, a gente se sente vazio, a gente se sente infeliz, a gente se sente deslocado, perdido nesse mundo, sem direção, sem orientação. Então nós precisamos de viver para essa glória de Deus. Então a gente começou a ver como fazer isso na prática. A gente viu, em primeiro lugar, que a vida que nos resta precisa ser vivida para a vontade de Deus. É assim que a gente vive para a glória de Deus. E pensa que um ano novo vai começar e vai ser diferente. Todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar a vida, todos os dias. Eu não preciso esperar dia 31 de dezembro para recomeçar a minha vida. Eu não preciso esperar dia 31 de dezembro para decidir algo importante na minha vida. Eu não preciso esperar 1º de janeiro para mudar de vida. Todos os dias, a cada novo amanhecer, significa Deus dizendo para a gente, estou te dando uma nova oportunidade de você viver a minha vontade. Estou te dando uma nova oportunidade para você fazer da sua vida aquilo que eu sonhei para você ser aquilo que eu te fiz para ser. Todos os dias Deus nos dá essa oportunidade. Então o resto que nós temos de vida para viver precisa ser vivido na presença de Deus. Depois a gente viu que o nosso tempo é muito curto, o fim de todas as coisas está próximo, e por isso nós precisamos de cuidar muito bem do tempo que nós temos e não desperdiçar esse tempo. Por causa disso nós precisamos de nos dedicar à oração. O verso 7 diz isso, o fim de todas as coisas está próximo, portanto dedique-se à oração. Para eu vencer as batalhas, para eu sobreviver um dia, para eu cumprir essa vontade de Deus, para eu viver para esse propósito de Deus, eu preciso de ter uma vida de oração contínua, o tempo todo, ter meu momento a sós com Deus, me fortalecer no Senhor, passar o dia conversando com o Senhor, eu preciso estar na presença de Deus o tempo todo. Depois a gente viu que eu preciso me dedicar a amar, que eu preciso aprender a perdoar para poder amar, porque isso glorifica ao Senhor, Ele é amor. Ele se manifesta a nossa vida em amor através de Jesus Cristo. Ele nos resgata, nos traz a presença dEle, nos reconcilia com Deus, para que a gente possa amar e desfrutar desse amor. Depois a gente viu que a gente precisa de reaprender a nos relacionarmos, a sermos hospitaleiros, a recebermos pessoas em casa, a visitarmos mais as pessoas. O quanto isso em 2020 mostrou para a gente que a gente tem falta disso, que isso é necessário na nossa vida. E por último, a gente aprendeu que nós precisamos de servir. Nós precisamos
de dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. Estamos nesse mundo porque esse mundo precisa de conhecer Jesus. Somos o corpo de Jesus Cristo e como parte do corpo de Jesus Cristo fomos dotados de dons espirituais para nesse corpo servir a igreja do Senhor Jesus Cristo e promover a edificação, o crescimento da igreja de Jesus Cristo. Se você é corpo, você precisa estar servindo. Você precisa encontrar seu lugar, descobrir quem você é no corpo, o que você precisa de fazer e dedicar a sua vida a servir o Senhor. Hoje nós vamos concluir essa série de mensagens indo para o verso 12 aí de 1 Pedro capítulo 4, que é o texto que a gente está usando como base nessa prática da palavra de Deus. E o verso 12 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Você espera ser provado? Você espera ser colocado numa situação difícil? Você espera enfrentar lutas? Sim ou não? Ih, não entendi. Vou repetir a pergunta que eu acho que você já dormiu antes da meia-noite. Deixa para dormir depois da meia-noite. Vou repetir a pergunta para você. Você espera ser provado, ser colocado à prova, enfrentar lutas e dificuldades no seu dia? Você acorda de manhã cedo e fala assim: hoje vai ser um dia cheio de lutas. Você espera isso? Devia esperar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Amados, não se surpreenda. Não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Quando chega a provação na sua vida, você coloca a mão na cabeça e diz: ai meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? E a palavra de Deus está dizendo para a gente: ó, não estranhe isso na sua vida, espere a provação. Se você quer viver para o Senhor, para a glória dele, você vai passar por provações, você vai enfrentar dificuldades. E quando elas chegarem na sua vida, você não deve se assustar e dizer assim: ai meu Deus, por que Deus está permitindo isso? A gente tem que tirar da nossa mente, de uma vez por todas, que porque eu estou vivendo para a glória de Deus, estou servindo o Senhor, estou cumprindo a vontade dele, então Deus tem que me livrar de todo tipo de adversidade, de todo tipo de tribulação, de todo tipo de luta. Onde ele prometeu isso? Onde você leu isso? Não foi da boca de Jesus que saiu essa promessa. Ele não prometeu isso e a gente pensa que é assim. Muito pelo contrário, ele não disse para a gente que iria nos livrar das dificuldades, das lutas desse mundo. Muito pelo contrário. Ele disse que para a gente começar a seguir ele, para a gente dar o primeiro passo como discípulo dele, para a gente iniciar a nossa caminhada com ele, nós precisaríamos sacrificar tudo por ele, nós precisaríamos morrer, nós precisaríamos abandonar tudo por ele. Em nenhum momento Jesus disse para a gente, em nenhum momento Jesus prometeu, o Senhor prometeu para a gente, de alguma forma, nos livrar das lutas desse mundo. Então, ele está dizendo, a palavra dele está dizendo para a gente: olha, espere a provação. E quando ela chegar, não estranhe a provação na sua vida. Muito pelo contrário, fique aguardando ela. Acorde todos os dias e fala assim: hoje eu vou enfrentar o que, Senhor? O que o Senhor tem guardado para mim? A que prova o Senhor vai me colocar hoje? Que luta eu vou precisar de enfrentar hoje, Senhor? Porque nós estamos nesse mundo, vamos ter dificuldades nesse mundo, vamos enfrentar dificuldades nesse mundo, porque nós não pertencemos mais a esse mundo, nós não somos daqui. Esse mundo nos odeia, nós somos filhos de Deus. E esse mundo nos odeia, o diabo nos odeia, o inferno inteiro nos odeia. Ninguém gosta da gente, a não ser o Senhor e a não ser a igreja, né? Nós gostamos uns dos outros, amém? Nós nos amamos, amém? O mundo não gosta da gente. E Deus permite as provas na nossa vida porque tem alguns planos para a gente. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Ele não disse que iria livrar de forma alguma a gente de padecer alguma dificuldade. Muito pelo contrário, retorno a dizer. Nós precisamos entender, meu amado. Precisamos acordar todos os dias com esse entendimento, com essa compreensão. Tem uma batalha para ser travada hoje. Tem uma luta, uma guerra para ser travada hoje. Hoje é dia de batalha. Você não chegou no céu ainda.
A gente anseia chegar no céu. A gente anseia esperar que esse dia chegue. Mas nós estamos nesse mundo, lutando todos os dias contra as nossas próprias fraquezas, lutando contra o inferno, lutando contra esse mundo. Nós estamos nesse mundo ainda, lutando as batalhas que nós precisamos precisamos travar todos os dias. Então, meu amado, ser colocado à prova não é agradável, com toda certeza. Ninguém aqui é louco de dizer que gosta das tribulações, das provas do dia a dia. A gente não gosta delas. Mas eu não posso estranhá-las na minha vida. Eu não posso acordar e dizer, hoje eu não quero problema. Eu não posso acordar e dizer assim, hoje eu não vou ter nenhuma dificuldade. Não vou receber nenhum telefonema ruim, não vou receber nenhuma notícia ruim, não vou ter nenhuma luta a travar, não vou ter nenhum pecado a vencer, não vou ter nenhuma fraqueza a trabalhar hoje. Hoje eu não quero problema. Hoje eu quero um dia 100% zen. Não dá para a gente fazer isso, a gente não controla isso. Eu tenho que esperar, porque se eu não esperar a aprovação, se eu não esperar a luta, se eu não esperar a batalha, eu estou despreparado, eu vou ser pego de desprevenido, eu vou perder a batalha porque eu não me preparei para ela. Eu preciso estar preparado. É isso que esse texto está querendo dizer. Eu não estranha, muito pelo contrário. Não ache estranho a luta na sua vida, não ache estranha a luta nesse dia. A maneira como a gente encara as provações, meu amado, presta bastante atenção nisso. A maneira como a gente encara as provações determina como a gente vai sair delas. A maneira como eu enxergo a provação na minha vida vai determinar se eu vou ser vencedor ou vou ser um perdedor. Se eu vou vencer a provação ou se ela vai me levar ao fracasso. A maneira como eu enxergo. Se eu olho para a provação como algo ruim, difícil, complicado, que eu quero evitar de todos os jeitos, como um castigo de Deus sobre a minha vida, se eu olho para as crises que eu vivo, os problemas que eu estou enfrentando no meu dia a dia como algo destruidor, como uma punição sobre a minha vida, como algo desagradável, compulsório, que eu não posso fazer nada a não ser fugir dela, eu vou ser um fracassado, eu vou ser um perdedor. Em 2020 a gente teve muita crise, muita. Começou o ano cheio de chuva, depois veio problema de saúde, depois veio problemas com a pandemia de uma forma global. Tivemos muitas crises, e essa pandemia trouxe muitas crises dentro da nossa casa, emprego, crises de todas as formas, emocionais, as pessoas se sentiram sozinhas, as pessoas se sentiram infelizes, viveram em depressão, começaram a enfrentar a si mesmas. Nós vivemos muitas crises, e a maneira como a gente enxerga as provações quando elas chegam, determina a forma como a gente vai sair delas. Se você enxergar a aprovação como algo que Deus permitiu na sua vida, para que você fosse fortalecido, para que você fosse transformado, você aprendesse alguma coisa, para que você fosse treinado por Deus, para ser alguém, um servo dele, melhor ainda, você está preparado para enfrentar a luta. Porque você vai buscar no Senhor. Porque você vai confiar no Senhor, você vai buscar força no Senhor, a direção no Senhor, e você vai enfrentar a dificuldade. Quando a luta chega na nossa vida, se eu não estiver esperando, se eu não estiver preparado para enfrentar, dificilmente eu vou vencer ela. O Senhor não nos prometeu um caminho sem provação. Ele prometeu e cumpriu, e cumpre todos os dias, que Ele está conosco na provação. Isso Ele prometeu. Eu vou estar com você até o último dia. Eu estarei com vocês até o final de tudo, eu estarei. Ele tem cumprido isso. Ele promete e tem cumprido, meu amado irmão, que vai atravessar o vale com a gente. Ele não abandona a gente na prova. Ele está conosco na prova. Ele promete e tem cumprido, que é o nosso socorro, o nosso conforto, a nossa força, o nosso ânimo, a nossa esperança. Aquele que nos protege, que nos dá direção. Aquele que luta a nossa batalha, ele tem prometido isso, mas ele jamais prometeu que iria nos livrar da provação. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ser provados para sermos aperfeiçoados. Se você não passar por uma dificuldade, você não cresce. Se você não passar por uma dificuldade, você não amadurece. Se você não muda, você não é transformado, você vai ser uma eterna criança. Se a gente nascer em Cristo e nunca enfrentar uma dificuldade, a gente vai ser criança a vida toda.
E aí você vai dizer, era isso que eu queria ser a vida toda, pastor. Eu queria ficar só mamando a vida toda, não ter responsabilidade com nada, não ter nenhuma luta na minha vida. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas realmente espera que Deus faça com eles. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia para te dizer. A boa é que Deus não tem esse plano para a sua vida. E a má notícia é que Ele não tem esse plano para a sua vida. É a mesma notícia. Ele vai colocar você à prova. Ele vai colocar você na luta, porque Ele não quer você criança, Ele quer que você cresça. Então Ele vai deixar, Ele vai permitir que as adversidades, que você seja colocado à prova, para que você seja trabalhado por Ele. Em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, a palavra de Deus diz assim para a gente: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quando vem a tribulação, você se gloria nela, fica feliz, eu vou dar glória a Deus na tribulação. É isso que a gente precisa de fazer. Diz a palavra de Deus, porque sabemos que tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. A gente quer mais fé, a gente quer conhecer mais o Senhor, a gente quer viver coisas extraordinárias, mas não quer ser provado. Ele está dizendo para a gente, o caminho é esse. A aprovação vai produzir em você uma determinação, uma garra, uma perseverança. A perseverança vai produzir na sua vida, então, um caráter aprovado. Vai mexer com você, vai moldar você, vai transformar você em alguém mais parecido com Jesus. E esse caráter aprovado, então, vai produzir na sua vida esperança, essa fé que se agarra ao Senhor, que confia nele, que é mais forte. É aprovação, é na aprovação que Deus vai moldar o nosso coração, vai trabalhar o nosso coração. É diferente, eu quero mudar, então espera provação na sua vida. Eu quero servir o Senhor, eu quero viver para a glória dele, porque é ali que eu encontro felicidade. Então espere provação na sua vida, espere luta na sua vida. O que a gente precisa entender, meu amado, é que o Senhor está conosco nessa provação, para nos ajudar a vencer as dificuldades, a superar nossas limitações, a vencer nossas fraquezas, para que nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo, para que a nossa vida então seja útil nas mãos dele e a sua fé cresça, a sua fé aumente. Então não tenha receio de enfrentar nenhum tipo de provação, porque o problema não é a luta. O problema é confiar no Senhor. O problema não é o tamanho da tribulação ou o tipo da tribulação que eu estou vivendo, mas em entregar ao Senhor o meu coração e confiar que Ele está comigo nessa luta, que Ele é capaz de me proteger, suprir minhas necessidades, cuidar de mim e abençoar a minha vida e me dar a direção certa, me dar a vitória nisso. Tiago diz a mesma coisa em sua carta, no capítulo 1, verso 3 e 4 também, ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz, olha de novo aí, perseverança, essa determinação inabalável. E a perseverança deve ter a sua ação completa, você tem que chegar ao final da prova, não interrompe essa prova, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Você quer ser grande, você quer ser um grande servo do Senhor? Bom desejo você tem, não é pecado querer ser um servo de Deus, não é pecado querer ser útil nas mãos de Deus, não é pecado você buscar o crescimento, muito pelo contrário, mas espere a aprovação, a luta, para que você tenha perseverança, a sua fé seja provada e você saia do outro lado. Você saia do outro lado sem falta alguma, como diz a palavra de Deus. O tempo da aprovação, de forma alguma, deve ser estranhado por aquele que conhece o Senhor. Quando chegar a aprovação na sua vida, não diga, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não estava esperando isso. Acorda todos os dias pensando, Senhor, eu sei que hoje é um dia para ser vivido para a tua glória e eu vou ter que enfrentar lutas por causa disso. Eu dediquei minha vida ao Senhor, sou teu, nasci de novo e eu quero viver para o Senhor. Eu sei que eu vou ter que enfrentar esse mundo inteiro por causa disso. Eu sei que eu vou ter que enfrentar as minhas fraquezas por causa disso. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo. Nós queremos mais vida de Cristo, meu irmão, então nós precisamos entender que a gente precisa conquistar, à medida que a gente vai sendo provado, um pouco mais dessa vida no Senhor, um pouco mais desse relacionamento com o Senhor. Deus prova a vida da gente, não porque Ele quer destruir a gente, porque Ele quer amadurecer a gente. Ele não quer um monte de criancinha, Ele quer adultos, maduros,
maduros, fortalecidos, determinados a viver para a glória dele, dispostos a enfrentar o que for preciso pelo Senhor, a dar a vida por ele, dispostos a glorificá-lo em cada tribulação, em cada provação que viver nesse mundo. Portanto, meu amado irmão, não estranhe a provação que o Senhor permitir na sua vida, antes, pelo contrário, espere essa provação, até almeje ela, até deseje ser provado, até deseje ser colocado à prova. 2020 foi um ano de muitas provações, de muitas oportunidades de crescimento. Então eu tenho certeza que você teve muitas oportunidades de ser moldado, de ter seu caráter crescido nessa fé, de ter a sua vida transformada. E hoje, dia 31 de dezembro, você tem chegando ao final desse ano, forjado nesse fogo da provação. Meu amado, você tem passado por essa pandemia de que forma? Reclamando de tudo? Lamentando o ano que foi perdido? Tenho ouvido muito isso. Para muita gente, 2020 foi um ano perdido. O ano passou, não deu para fazer nada, não pude fazer nada. Um ano cheio de oportunidades para a gente crescer, a gente precisa de encarar as provações como oportunidades, onde o Senhor vai trabalhar a nossa vida. Como é que você encarou as dificuldades de 2020? A pandemia não acabou, muito pelo contrário, ela está no auge. Está no auge, as pessoas estão sendo infectadas como água. E agora tem uma mutação desse vírus, que o vírus tem uma capacidade de infectar muito superior ao antigo. Ele sofreu uma mutação e agora a capacidade dele de transmitir essa doença aumentou em 75%. Se já era uma capacidade de transmitir enorme, que estava todo mundo assustado, o mundo todo assustado, agora ele se transformou e aumentou em 75% sua capacidade de transmissão. 2020 está acabando, daqui a poucos minutos nós entramos em 2020, luta. A vacina foi descoberta. Foi, mas não chegou nem aqui ainda, não temos essa vacina. Não sabemos nem quando vamos começar a ser vacinados. A previsão é que no final do ano que vem, talvez, se não ainda no outro ano, é que a população brasileira vai. Quando eu falo ano que vem, é daqui a alguns minutos, 2021. É mais ou menos um ano para vacinar o Brasil. Essa é a expectativa agora. Pode ser que melhore, pode ser que tenha uma produção maior, pode ser que a gente consiga comprar mais vacinas. Vai demorar um ano para vacinar todo mundo. E se tudo der certo, então, tem muitas unidades para crescer. E a gente deve esperar disso todos os dias. Cada vez que a gente for enfrentar uma dificuldade, passar por uma provação, a gente deve perguntar para o Senhor: Senhor, de que forma o Senhor quer ser glorificado nisso? Senhor, me enche da tua presença, do teu poder, para eu enfrentar essa luta e o nome do Senhor ser glorificado e eu ser mais útil nas tuas mãos. Eu quero amadurecer, eu quero crescer. Então, de que forma você tem enfrentado isso, meu irmão? Reclamando? Ou você tem enxergado nisso queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis? Quando a gente para de reclamar, a gente começa a ser aperfeiçoado, puro e irrepreensível. E aonde a gente faz isso? Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, é nas trevas que a gente brilha. É no meio de uma geração depravada, como disse, que a gente tem que glorificar o Senhor, que a gente tem que mostrar a nossa diferença, que a gente tem que mostrar para esse mundo que nós não somos como todo mundo é. Nós somos filhos de Deus, guardados e protegidos por Ele, vivendo para a glória dEle, enfrentando as tribulações, sem reclamar. Sem queixas, sem murmurações. É isso que Deus espera da gente. É assim que a gente é aperfeiçoado, que a gente glorifica o Senhor nas provações. Não é lamentando elas, não é reclamando de 2020, não é reclamando das lutas que a gente tem enfrentado, não é se colocando como uma vítima. Não somos vítima nenhuma. Nós temos um Deus que nos protege, que nos abastece, que nos guarda, que nos fortalece, que nos conduz. Não somos vítima de nada. Nada acontece sem a permissão de Deus na nossa vida. Toda luta que a gente enfrenta
tem a permissão de Deus, eu preciso entender que Deus está fazendo o negócio certo. Ou será que Deus está meio perdido nessa pandemia e não sabe direito o que está fazendo? Ou será que Deus, no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas, Ele dá uma cochilada? Ele vai dormir, vai tirar umas férias e deixa a gente sozinho nas nossas tribulações? Nós não temos o controle de nada, mas nós temos a presença do Senhor conosco, essa presença amorosa, fiel do Senhor conosco. Não sei se você está entendendo, mas o que eu estou querendo dizer, meu amado, é que diante da provação reclamar não ajuda nada, muito pelo contrário, piora. Quando a gente aprende a agradecer, a ser grato ao Senhor, a não reclamar, quando a gente aprende a enfrentar as nossas lutas, confiando no Senhor, esperando o socorro dele, meu amado, a gente glorifica o Senhor. O apóstolo Paulo testemunha na sua experiência o que ele aprendeu em relação a isso, em relação às provações que a gente passa e às vezes a gente estranha, ele descrevendo algo que ele não entendeu como oportunidade para crescer, na sua experiência com o Senhor, em 2 Coríntios 12, 8, 9, ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse isso de mim, ou seja, 3 vezes roguei ao Senhor para que ele livrasse a minha vida dessa provação, não queria mais ser provado. 3 vezes ele pediu ao Senhor para que ele tirasse dele aquela prova que ele estava passando, mas a resposta do Senhor para ele foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo cesse. O que eu preciso é que essa prova acabe, porque eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais condição de enfrentar nada. Então 3 vezes ele orou: Senhor, tira, Senhor, essa provação da minha vida. E a resposta de Cristo para ele foi: a minha graça é suficiente para você, Paulo. Eu estou com você, eu te abasteço, eu sou suficiente para você. Então ele disse: agora eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Agora era um homem que antes queria que as fraquezas sumissem, que as provas sumissem da sua vida, que não houvesse tribulação para ele enfrentar. Agora Paulo se torna alguém que fica feliz quando elas chegam. Se gloria nas suas fraquezas, porque entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. A gente não tem o controle de nada, meu amado, mas o Senhor tem o controle de tudo. Ele controla tudo, a gente não tem o controle do tamanho da provação que a gente vai passar e nem da duração dela. Me lembro em março, quando tudo foi fechado, vamos fazer uma quarentena. Algumas pessoas perguntavam para mim assim: você acha que isso vai durar quanto tempo? Uns 15 dias, 20 dias, 30 dias? Eu falei assim: rapaz, isso vai durar muito. Isso não vai voltar assim, não vai ser alguns dias e vai ser resolvido. Isso vai durar muito tempo. A gente não tem um controle de nada, a gente não sabe quando a prova vai acabar. Às vezes a gente passa por uma prova anos da nossa vida. Às vezes a gente passa por uma prova a vida inteira. A gente não tem o controle de nada. Quem controla isso é Deus. Mas a gente tem Deus conosco, a presença dele, para no momento certo nos abençoar com a vitória, com o livramento. É isso que a gente precisa entender. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, a palavra de Deus vem assim: não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não é nada que as pessoas não enfrentam como eu enfrento. Todo mundo enfrenta as tribulações nessa vida. E Deus é fiel, isso é que é importante, é isso que importa. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus está controlando a provação na nossa vida. A intensidade dela na nossa vida é de acordo com o tamanho da nossa fé, naquilo que Ele quer trabalhar na nossa vida. Então eu posso confiar nele, porque Ele é fiel, diz a palavra de Deus. Mas quando lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. É nisso que eu tenho que confiar. É nisso que eu tenho que esperar a aprovação, sabendo que o Senhor permite, porque tem algo que Ele quer fazer em mim, tem algo que Ele quer trabalhar na minha vida. Eu posso esperar isso com expectativa boa. Quando chega o tempo da aprovação, quando chega uma luta, eu posso esperar que o resultado disso seja maravilhoso, porque tem algo que Deus quer fazer na minha vida. Precisamos entender, meu amado, é que a graça de Deus é suficiente. Para melhorar um pouquinho mais, eu não tenho que só esperar a aprovação, mas eu tenho que me alegrar quando ela chegar. Alegre-se por ser provado. Verso 13 a 16 aí de 1 Pedro 4, que a gente está estudando, diz assim:
mas alegrem-se. Ele disse, para eu não me assustar, não me surpreender com a provação quando ela chegar, mas ele diz, mas alegrem-se, à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre, como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, se você está sofrendo por causa de Jesus Cristo, se você está sendo injustiçado nesse mundo por causa de Jesus Cristo, não se sinta um coitadinho, não. Se sinta feliz, é o que a palavra de Deus está dizendo. Porque você está tendo a oportunidade de participar dos sofrimentos de Jesus Cristo. Além da gente esperar a aprovação, irmão. Eu tenho que me alegrar quando ela chegar. Não é simplesmente assim, vou ter que passar por esse tempo de provação, não tem jeito. Eu queria não ter que passar por isso, mas eu vou ter que passar. Fazer o quê? Não, é muito pelo contrário. Quando chegar esse tempo, é tempo de soltar fogos. É 31 de dezembro. Vamos soltar fogos, vamos nos alegrar, porque o Senhor está trabalhando a nossa vida. Nós tentamos de todas as formas fugir de qualquer tipo de luta, mas na verdade nós devemos nos alegrar quando elas chegam. Encarar as dificuldades na dependência do Senhor, nessa confiança de que o Senhor está no controle, que Ele sabe o que está fazendo, que Ele é Deus. Eu não preciso tentar ensinar Deus a ser Deus. Eu preciso confiar nessa fidelidade dEle. Eu preciso me enxergar não como um pobre coitado, não como um abandonado, não como um coitadinho quando a tribulação chegar. Eu preciso me enxergar como alguém bem-aventurado. Olha o que a palavra de Deus diz para a gente em Mateus capítulo 5, a partir do verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu tenho que me alegrar, porque eu tenho algo reservado para mim no céu, que é grande. Quando eu estiver sofrendo uma injustiça, eu não posso olhar para a minha vida, coitadinho de mim. Mas eu preciso de me alegrar, me regozijar, porque há uma promessa de Deus, há uma recompensa do Senhor me aguardando, meu amado. Não olhe para a sua dor, mas para o privilégio de você ser identificado como um servo do Senhor, ser identificado como um cristão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Uma das declarações mais bonitas da Bíblia está em 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 1, verso 12, quando o apóstolo Paulo diz, por essa causa também sofro. Ele está falando, eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. No dia da tribulação, eu não tenho que me abater, abaixar minha cabeça, sentir vergonha, me sentir um pobre coitado, mas um bem-aventurado, um homem de Deus feliz, porque estou sendo tratado por Deus, e toda a injustiça que eu sofri aqui, toda a luta que eu enfrento, porque você cometeu um crime, porque você fez algo que não devia, mas sofra por causa de Cristo, seja feliz por isso, seja bem-aventurado, porque isso está acumulando para você recompensas indizíveis e eternas no céu. Então tire os seus olhos do sofrimento momentâneo, tire os seus olhos da dificuldade que você está enfrentando agora, contemple as coisas que o aguardam na eternidade. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18 diz, meu amado. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É ali que a gente coloca os nossos olhos, a gente enxerga aquilo que foi prometido para a gente, como disse Paulo, a gente sabe que Ele é poderoso e fiel para estar guardando esse depósito para a gente. É acumulando nossos bens no céu e não nesse mundo que a gente deve viver. Quando chegar a aprovação, eu fico feliz por estar sendo provado,
Fico feliz por estar sendo injustiçado, perseguido por causa de Cristo, porque estão acumulando bens no céu e aquele que é fiel e poderoso é que prometeu e ele está guardando a vida. A cada tribulação permitida por Deus em nossa vida por causa de Cristo, a gente deve ficar muito feliz, se sentir um bem-aventurado, se alegrar, porque há algo nos aguardando nessa vida eterna que a gente vai gozar no céu, meu amado. Meu amado, a igreja primitiva, ela se sentia honrada por sofrer por causa de Jesus Cristo. Olha o que diz Atos capítulo 5, 41, falando dos apóstolos. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de terem sido humilhados por causa do nome. E esse nome aqui está falando de Jesus. Eles se sentiram honrados porque foram humilhados. Sabe o que aconteceu com eles, meus amados? Eles foram julgados injustamente, eles foram chicoteados, eles foram humilhados, eles foram ameaçados de morte, pelo mesmo, cumprindo a tua ordem de falar de Jesus às pessoas, e fomos presos por causa disso, fomos humilhados, fomos injustiçados, estamos com as costas sangrando e fomos ameaçados de morte. Sabe o que eles disseram? Disseram isso aqui, ó. Se sentiram honrados por serem dignos, por sofrer por Jesus Cristo. Esses apóstolos influenciaram a primeira geração inteira de cristãos. Os primeiros cristãos, os nossos primeiros irmãos, deram a sua vida por amor a Jesus Cristo. Eles foram perseguidos, expulsos de casa, seus bens tomados, foram parar nas cadeias, foram chicoteados, apedrejados, queimados, lançados às feras. E sabe como é que eles iam para a morte? Cantando, sorrindo, felizes, porque estavam sofrendo por causa de Cristo, confiando nesse Deus poderoso, que não só guarda a gente, sustenta a gente, abençoa a gente, cuida da gente, garante a vida eterna, mas garante recompensa por cada sofrimento que a gente vive nesse mundo. Então, meu amado, vale a pena sofrer pelo Senhor. Vale a pena ser feliz quando está sofrendo pelo Senhor. Não por causa do sofrimento, porque o sofrimento não nos traz felicidade, mas por causa daquilo que está sendo produzido em nossa vida, tanto agora nos aperfeiçoando, quanto aquilo que nós vamos receber do Senhor, das mãos do Senhor para viver por toda a eternidade. Então nós podemos nos alegrar. Primeiro capítulo de Colossenses, verso 24 diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, as injustiças por causa do corpo de Jesus Cristo. Isso é extraordinário, quando a gente tem esse entendimento. Aqueles irmãos, como os primeiros cristãos, quando estão em 1 Pedro 4, pois chegou a hora de começar o julgamento de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Em outras palavras, o que essa palavra de Deus está querendo dizer para a gente? Se eu quero viver para a glória de Deus, eu vou padecer dificuldade. Quando estiver padecendo dificuldade, eu devo me alegrar por estar sofrendo as injustiças que estou sofrendo por causa de Jesus Cristo. E devo permanecer cumprindo a vontade de Deus. Devo permanecer fazendo aquilo que é vontade de Deus, vivendo para a glória dele, aquilo que eu nasci, porque Deus é fiel. Porque Ele julga as pessoas. Porque Ele julga a minha causa. O que eu preciso fazer? Provar minha inocência, brigar com as pessoas? Eu preciso confiar no Senhor. Salvar e destruir. Mas quem é você para próximo? Eu tenho que confiar minha causa nas mãos daquele que conhece todas as coisas, que sonda os corações, que não lida com hipóteses, que não precisa que testemunhe para ele, mas que é a própria testemunha ocular do fato, porque ele está presente, ele viu, e não só testemunhou o fato, a injustiça que você sofreu, a sua causa, a sua luta, mas ele conhece, sonda os corações, e esse é capaz de julgar. Entrega nas mãos dele, e continua cumprindo a vontade dele, continua seguindo em frente no seu caminhar, no seu crescimento, continua determinado a viver para a glória de Deus. Porque é para isso que a gente foi criado pelo Senhor. É isso que a gente está fazendo nesse mundo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e vive
para a glória do Senhor. O que esse ano tem para ensinar para a gente é isso, meu amado. Nós existimos para a glória de Deus. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, mas o Senhor é conosco para nos conduzir sempre em vitória. Não desanima, não abaixa a cabeça, não se entristece, não volta atrás. Renova a tua força no vida no Senhor, se abastece da graça de Deus, segue em frente, confiando na fidelidade de Deus, no poder de Deus. Estamos começando agora, exatamente agora, um ano novo. Ou estamos começando agora um dia novo, onde o Senhor está nos dando a oportunidade de continuar prosseguindo. Como é que você está? Como é que você chegou ao final desse ano? Desanimado, cansado, querendo desistir de tudo, querendo sumir, querendo morrer, pedindo a Deus como Jonas para matar você, para dar um fim a essa vida que está difícil, as suas lutas? Ou você chegou ao final desse ano, o final desse dia está renovado, cheio do poder, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, de ânimo, determinado a continuar cumprindo a vontade dEle, porque se Ele te mantém vivo é porque Ele tem sonhos, planos para a sua vida. E o teu propósito continua sendo o mesmo, de glorificar o Senhor. Renova no Senhor a tua força, renova no Senhor a tua alegria, renova no Senhor a tua determinação, a tua fé de viver para a glória de Deus.